Estão preparados? Ouvir a palavra? Fala para o seu irmão assim, hoje Deus vai falar com você. Pode falar. Agora fale para o irmão do outro lado. Amém? Falou para ele com fé? Deus vai falar com você. Aleluia. Deus falou poderosamente no meu coração quando estava lendo e preparando essa mensagem hoje. E nós estamos na campanha da vitória. Hoje é a 6ª semana, né? Nós já falamos na primeira semana, a minha visão será recuperada. Já falamos, neste ano ainda serei curado. Ainda nesse ano prosperarei. Ainda nesse ano relacionamentos serão saudáveis. Viverei radicalmente, né? Semana passada, com Deus. E hoje nós vamos falar que ainda esse ano eu avançarei rumo ao meu destino profético, amém? Aí você diz assim, ainda não aconteceu, mas não terminou o ano, fala para o seu irmão, não terminou ainda. Aleluia, Deus tem muito ainda para fazer, né? Num dia, num momento só, Deus pode transformar toda a nossa vida. Quando nós realmente recebemos, né, dele toda a graça e todo o poder, e quando nós nos curvamos diante do Senhor. Então, estava preparando a mensagem, ou ouvindo, Deus ministrando no coração, e nós vamos falar hoje sobre, ainda esse ano avançarei rumo ao meu destino profético. Antes de nós entrarmos realmente no texto, eu gostaria de estar definindo, né, esses termos aí. Destino profético, o que significa isso, né? Destino profético, a primeira palavra aí é destino. Então, destino é o local onde alguém vai, ok? Uma direção, uma destinação, uma meta, um rumo. Tem aí. Só está aqui, tem passaporte lá. Para mim não precisa. Vamos lá. Você tem que mudar o monitor. Ajuda ele lá. Para os irmãos acompanharem aqui nós. É que está aparecendo aqui, não está aparecendo lá. Para mim, monitor 2. Então, vamos lá. Destino é, então, um local onde alguém vai. Então, por exemplo, se eu for para São João, lá é meu destino. Então, um local para alguém vai. Então, também é uma direção, né? Eu vou nessa direção, ou nessa destinação, ou uma meta onde eu quero chegar. É um rumo também para a minha vida. E para nós, que somos filhos de Deus, é um lugar, né, que Deus quer que você esteja. Então, é quem Deus quer que você seja. E aí fala do nosso relacionamento com o nosso Pai. Amém? Então, quando nós entendemos o que é o destino, é o plano, o propósito de Deus para a minha vida. Então, ainda esse ano, né, avançarei rumo ao destino, ao propósito de Deus para a minha vida, aquilo que Deus tem para mim. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós sabemos que nós temos um bom Pai, amém? Nosso Pai Celestial é um bom Pai, não é um Pai qualquer, é um Pai que nos criou, que nos formou, que nos fez com um propósito, com um plano. E qual é o plano de Deus para a nossa vida? Né? Próximo, aí já foi. Versículo de Jeremias 29:11, texto conhecido que diz, porque sou eu que conheço o quê? Os planos que tem para quem? Para mim, para nós, né? Tenho para vocês, diz o Senhor, planos de causar dano, não, de fazer mal, de fazer com que assim, a vida é muito chata de crente, né? A vida de crente é chata, não pode fazer nada, não pode beber, não pode se divertir, é isso? Não, o plano de Deus é de nos fazer prosperar e não de causar dano. Plano de dar-lhes uma esperança e um futuro. Então, Deus quer nos abençoar. O nosso Pai Celestial, se Ele pede alguma coisa para nós fazermos, é porque Ele quer nos abençoar, amém? Ele quer nos fazer feliz, nos fazer próximo, nos fazer abençoado. É isso o propósito de Deus para a nossa vida. Quando Ele fala assim, não faça isso, é porque Ele está
mostrando para você que esse caminho você vai ficar triste. Esse caminho vai trazer coisa ruim para você. Esse caminho é um caminho de morte. Esse é o caminho que você vai sair fora do seu propósito. Mas quando nós entendemos o plano de Deus para a nossa vida e nos rendemos a esse plano, nós estamos indo de acordo com o destino que Deus nos fez, porque esse é o destino de Deus para nós. Deus tem um propósito, o plano de Deus para mim e para você, quando Ele nos criou, é para nos abençoar, amém? Então, quando Ele fala para você fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, para nós não fazermos alguma coisa, é porque nós vamos sair fora do plano dEle. Ele diz, então, volta para o meu plano. Quando Deus falou esse texto, estava falando com o povo de Israel que tinha saído fora do plano de Deus. O povo estava caminhando, indo para a Babilônia, né, de escravo, viver 70 anos lá. Mas por quê? Porque eles, né, voltaram atrás, porque eles não quiseram obedecer a Deus, porque eles não aceitaram o plano de Deus e quiseram viver a sua própria vontade. Quando nós buscamos a nossa própria vontade fora do plano de Deus, nós saímos debaixo da bênção de Deus. Então, se nós voltarmos, se o povo de Deus, de Israel, voltar ali para o seu propósito, vai ser abençoado, né? 70 anos depois, o povo se converteu, voltou para o Senhor e voltou para a terra prometida. Até então, eles estavam sofrendo. Então, Deus não tem esse plano para nós. Quando Ele pede alguma coisa, que Ele quer nos abençoar. É essa a primeira verdade que nós precisamos entender. Então, nós avançaremos para o propósito, para o destino de Deus para nós, amém? E a segunda palavra aí é meu destino profético. Profético, o que significa isso para nós, esse termo? Então, profético é já determinado na eternidade. Aquilo que Deus já disse ao nosso respeito. Aquilo que Ele já viu a nosso respeito. Ele já viu. Então, Ele está só falando para nós. Então, quando nós recebemos uma palavra profética, ou quando nós lemos na Bíblia a palavra de Deus nos revelando o nosso futuro, é aquilo que Deus já viu acerca de nós, de mim e de você. Nós não vimos ainda, amém? Porque é profético, ou seja, está uma coisa que vai acontecer ainda, que vai acontecer no futuro. Então, quando nós entendemos que Deus tem um plano profético para nós, Ele já disse, já falou a nosso respeito que aquilo vai acontecer, né? Nós precisamos então nos alinhar a esse plano, nos submeter a esse propósito, que aí, aquilo que Ele falou, vai acontecer, amém? Então, Deus tinha falado, por exemplo, para o povo de Israel, né? Vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel, amém? Era uma palavra profética para o povo de Israel. Eles estavam vivendo no Egito, né? Estavam vivendo debaixo de escravidão, mais de 400 anos ali debaixo de Faraó, e Deus falou assim, eu vou enviar vocês para uma terra que mana leite e mel. Amém? Era a palavra profética de Deus. Deus estava falando assim, vocês vão para uma terra onde vai ser a terra de vocês. E essa terra, tudo que vocês plantar, vai dar. Tanto é que quando eles os espias foram ver, né, ali espiar a terra, eles trouxeram nos ombros um cacho de uva que 2 homens carregavam, um cacho só. Imagina o tamanho, né, desse cacho de uva, ou seja, era um lugar abençoado. É um lugar abençoado até hoje, Israel, aquela terra ali. Então, mas muitos não entraram, ou seja, não receberam. Por quê? Porque eles não creram, quiseram voltar atrás, cometeram algumas, né, não creram, por causa da incredulidade, como diz lá em Hebreus, não receberam. Mas nós temos uma palavra profética sobre a nossa vida. Vai depender da nossa atitude, vai depender da nossa, aquilo que Deus tem para nós. E nós vamos aprender hoje no texto, né, que esse ano ainda nós vamos ver, ou viver tudo aquilo que Deus planejou para nós, a nosso respeito, né, com relação à nossa família, com relação ao nosso ministério, com relação às nossas finanças, que nós estamos falando no domingo, amém? Nós podemos experimentar tudo isso na nossa vida. Quem crê aqui? Amém? Se você crer de todo o coração, você entender essa palavra nessa noite, vai ter uma virada de chave poderosa na sua vida. Então, nós vamos ver o texto de Mateus, no capítulo 4, abre sua Bíblia aí, né, vai aparecer aqui também, se você não tiver, mas está aí. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao versículo 20. Jesus chama os seus discípulos, né, os seus primeiros discípulos, depois de ir para ali Cafarnaum, e depois de ser tentado, ele começou o ministério dele aqui
E aí, ele começa a chamar seus primeiros discípulos. E diz assim, ele estava andando à beira do mar da Galileia. Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? No mesmo instante, deixaram sua rede e o seguiram. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós viemos na Tua presença. Viemos aqui, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações poderosamente nessa noite. Que não haja dúvida, Senhor, acerca do Teu amor, do Teu plano, do Teu propósito para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que Tu possas manifestar o Teu poder, através do Teu Espírito Santo, Senhor, falar diretamente aos nossos corações. Que seja o Senhor falando conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, nós precisamos Te ouvir. Ó Deus, por isso fala com cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém, aleluias. Então, aqui nós vamos ver pelo menos 3 verdades muito importantes, para que a gente precisa aprender, para nós vivermos, e andarmos e avançarmos para o nosso destino profético, amém? 3 coisas importantes que nós podemos aprender aqui nesse texto aqui. Então, para você avançar rumo ao seu destino profético, ainda esse ano, você precisa crer que Jesus já te viu, amém? Jesus já nos viu, a mim e a você, Ele já viu. Aqui a Bíblia diz que Jesus estava andando à beira do mar da Galileia, versículo 18, a primeira parte, e o que aconteceu? Ele, está ali, Jesus viu, enxergou, olhou aqueles homens, viu eles, e então os chamou. Então, uma coisa importante aqui para nós, é que Jesus já viu o nosso futuro, amém? Jesus sabe tudo. Ele é um Deus onipresente. Deus, o nosso Deus não está limitado ao tempo, ao passado, ao presente, ao futuro. Deus vive num tempo, o Kairos de Deus é um tempo que é muito diferente do nosso. Nós somos limitados. Temos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, 30 dias por mês, mas Deus não é assim. A Bíblia sempre fala, quando Deus fala alguma coisa acerca de nós, aquilo para Ele já aconteceu, para Ele já sabia tudo. Deus não pode ser pego desprevenido. De repente, acontece alguma coisa com você, então Deus estava desprevenido e aconteceu. Não, Deus não está limitado ao nosso tempo. Deus é transcendente a esse tempo, aos limites que nós temos, porque Ele é Deus. E a Bíblia fala sobre isso, Ele é eterno, desde a eternidade. Então, Ele não tem princípio, não tem fim, Ele está acima de todas as coisas e todo o tempo está bem claro diante dEle. Então, quando Jesus viu, Ele já sabia, porém naquele momento se consumou o destino profético daqueles 2 homens, daqueles 2 irmãos. Naquele momento ali, Jesus sabia já, Jesus estava andando assim, de repente, eu acho que vou escolher aqueles 2 ali. Não, Jesus já sabia que eles seriam discípulos, amém? Jesus já sabia quem seria Pedro, Jesus já sabia quem seria André, Jesus já sabia. Tanto é que quando André foi apresentar Natanael para Jesus, e Jesus falou assim, eis o homem, israelita de verdade. E aí, Jesus já tinha visto ele lá orando, debaixo de uma árvore, de uma figueira, e ele estava falando com Deus. Jesus fala para ele, eu já respondi essa oração. Aí ele fala, realmente Senhor Messias. Ou seja, porque Jesus já sabe todas as coisas. Isso é muito importante para nós entendermos, que quando Deus fala alguma coisa sobre nós, é que Ele já sabe, amém? Já sabe o que vai acontecer, já está planejado para nós, esse destino já está planejado para nós. Então, como estava para os discípulos de Jesus, está para nós. Então, quem sabe você não foi planejado por seus pais, Quem sabe você cresceu ouvindo aí que você é o último da família, a rapa do tacho. Já viu falar assim?
aquele ali é a rapa do tacho. Você nasceu um monte de filha, aí quando não tinha mais nada, os pais para fazer, fizeram o último. Né? Aconteceu, já viu? Ou seja, às vezes você nasceu por causa de algum abuso, alguma coisa, meus pais namoraram, e aí, né? Na época nem pensava em ter, eu apareci. Né? Não, né? Para Deus não. Pode ser, né, que você pense assim, mas você não nasceu por acaso, amém? Você não nasceu por acaso, você não é um acidente, você foi planejado por Deus, amém? Eu e você fomos planejados por Deus, Deus nos planejou, Deus nos formou, e Deus nos fez, e tem um projeto para mim e para você. Você pode ver todos os homens na Bíblia. Davi é um grande exemplo, né? Quando foi escolhido, né, ali pelos seus pais, seu pai mandou chamar, Jessé mandou chamar todos os outros irmãos. Ele não. Ele estava lá. Aí Samuel perguntou: tem mais algum filho, por acaso? Porque esses daqui não são, né? Eles são bonitão, altão, fortão, mas não é nenhum desse aqui, não. Tem algum filho? Tem. Está lá, trabalhando lá. Ele, talvez... Alguns estudiosos dizem que ele é um filho bastardo, né? Tem até o filme lá de Davi que fala sobre isso. Esse aí mesmo, traz ele. Aí quando trouxe, é esse. Ou seja, no plano de Deus, né, já estava Davi escrito. O homem já tinha sido escolhido. Deus não é pego de surpresa. Então, muitas vezes o mundo pode até falar para você que você é mais um, sei lá, ou nasceu por acaso, mas para Deus não. Deus se planejou, Deus se formou, e Deus quis que você nascesse, e quis que você estivesse aqui, amém? Nessa noite, nesse lugar, Deus quis isso. Você já pensou? Parou para pensar sobre isso? Que quão grandioso é o nosso Deus? Aí vocês estão olhando meio assim, desconfiado para mim, né? Mas vamos ler no texto da Bíblia. Eu quero ler Salmo 139, o versículo 13 ao 16, mas eu não quero ler na NVI, eu quero ler no nossa Bíblia, a mensagem, ok? Então, na Bíblia a mensagem diz assim, vamos ler junto ali, aqui não tem mais, então vamos ler para cima. Então vamos lá. Salmo 139, 13, diz assim, sim, tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, edificar sem fôlego. Corpo e alma sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Próximo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me fizeste crescer e deste a concepção, e desde a concepção até o nascimento, todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Aleluias! Você já pensou sobre isso? Deus nos formou lá no útero da nossa mãe. Quando a gente era embrião, antes de ser embrião, antes de ser fecundado ali, o espermatozoide com óvulo, antes de tudo acontecer, você sabe que os espermatozoides entram milhões, né? Quando entram só um consegue entrar no óvulo, você sabe disso, né? Então, de milhões, você foi aquele que Deus escolheu para nascer. Você já pensou sobre isso? Você consegue entender? É por isso que ele fala assim, quando eu começo a pensar sobre isso, eu fico sem fôlego. Não dá para entender a grandiosidade de Deus me formando antes mesmo de tudo acontecer. Eu era um nada, e antes de eu nascer, Deus tinha feito cada estágio da minha vida no útero da minha mãe. Os meses, os dias, as semanas, tudo já estava diante dele, diante dos seus olhos. A Bíblia diz aqui que ele nos viu por dentro e por fora. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Ou seja, exatamente, né? Nós fomos feitos pouco a pouco, fomos esculpidos, do nada até ser alguma coisa. Né? Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida. Que legal. Você já parou para pensar sobre isso? E às vezes você diz assim, Deus não me ama. Deus não
gosta de mim? Por que Deus, né, me abandonou, não é assim? Mas Deus não nos abandona, nunca nos abandonará. Ele fala sobre isso. Estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, então você não está entregue à própria sorte. Você não nasceu naquela família por acaso, na família que você nasceu. Você não tem essa cor por acaso, você não tem esse tamanho por acaso, seus olhos não são assim por acaso, seus cabelos não são assim por acaso, quando tem, né? Mas não são assim por acaso, amém? Todo o nosso ser foi criado com um propósito. Nós, eu e você, fomos feitos pelas poderosas mãos de Deus. E quando nós entendemos isso, né, nós entendemos que Deus nos amou e nos fez desse jeito, diferente de 8 milhões, né, de pessoas no mundo. Então, bilhões, milhões, sei lá, bilhões? 8 bilhões de pessoas no mundo, é muita gente, e nós não somos iguais, somos feitos, né, não como aquela fábrica de carro, né, que faz aqueles carros popular, né, tudo a mesma cor, tudo do mesmo ano, tudo do mesmo jeito, tudo a mesma peça. Não, nós fomos feitos, cada um fomos esculpidos pela mão de Deus. Como Adão foi esculpido pela mão de Deus lá no jardim, assim Deus nos esculpiu dentro do útero da nossa mãe. Ele nos formou. Não sei se você consegue entender isso. Deus nos viu. Ele nos vê a cada momento. Ele nos escolheu, Ele nos fez assim com um propósito. E aí, muitas vezes, nós não entendemos isso. Então, a sua história já foi escrita, já foi planejada. Deus te viu antes mesmo de você nascer. Quando nós entendemos isso, nós começamos a louvar, como diz aqui o salmista. Eu te louvo, eu te adoro, que grande Deus que tu és, obrigado, grande Deus. Ele começa a adorar a Deus, ele começa a ter essa revelação do Espírito Santo no coração dele. Davi começa a falar e começa a ver, meu Deus, que coisa grandiosa, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso, por isso eu te louvo, por isso eu te exalto, porque o Senhor é um Pai amoroso que me criou no ventre da minha mãe. Então, é muito importante saber isso, porque quando você sabe que Deus te vê, né, que Deus te enxerga, que Deus cuida de você, você não fica com medo, você não fica, né, temendo as coisas. Por que a gente fica com medo de que alguma coisa aconteça? Se Deus sabe todas as coisas, né, Jesus mesmo fala, antes mesmo, né, todos os nossos cabelos, né, da cabeça estão contados, um por um. Imagina quantos mil, né, fios de cabelo nós temos na cabeça. Eu não tenho muito mais, mas, né? Deus sabe todos eles, conta eles um por um, ou seja, nada acontece na nossa vida que não for da graça e da provisão de Deus. Então, sendo assim, Deus já viu tudo. Quando nós vimos aqui, né, que Jesus viu esses discípulos, Jesus já tinha visto, como Deus já nos tinha visto. Então, falar aqui de ver, não é que ele viu naquele momento, é que ele já tinha visto sempre. Já sabia quem seriam os discípulos, já sabia como eles seriam. Deus já sabia todas as coisas, amém? Então, nós temos que entender que nós temos um Deus que vê, e você precisa crer nisso. Porque quando a gente crê que Deus nos vê, nós nunca estaremos sozinhos, amém? Como Deus falou para Agar, né? Eu sou o Deus que te vê. Quando ela estava chorando ali, ela colocou o seu filho lá, né, longe, não queria nem ouvir mais o seu filho chorar, porque estava com sede, com fome. E aí a Bíblia diz assim, eu sou o Deus que te vê, eu estou vendo a sua aflição, e eu vim socorrer você. E aí ali mostrou um poço cheio de água, e aí a Bíblia diz que eles sobreviveram e se tornaram uma grande nação. Ou seja, Deus sempre nos vê, creia nisso. Deus está te vendo nesse momento. Deus conhece toda a sua vida, todas as suas necessidades. Ele sabe e Ele está cuidando de nós. Amém? Então, para nós sabermos isso, Deus sabe tudo acerca de nós. Então, não existe nada que Deus não saiba, né, acerca da nossa vida. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto aqui, está no versículo 19, que diz assim, capítulo 4 de Mateus. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homem. Eles sabiam o que era ser pescador, não é? De peixe. Porque eles eram pescadores, estavam lançando as redes. E Jesus então traz essa linguagem para eles entenderem. Estou chamando para você. Então a segunda coisa que precisamos entender aqui, verdade importante,
é que ainda esse ano, para você avançar no seu destino profético, você tem que elevar sua expectativa para o convite de Jesus. Nós temos que elevar nossa expectativa para o convite de Jesus. Imagina agora, o Deus que me vê, o Deus que sabe todas acerca da minha vida, Ele está fazendo um convite. Porque nós não somos obrigados. Deus nos fez um plano na nossa vida, mas você não é obrigado a submeter ao plano dele. Amém? A Bíblia diz, se você quiser, você não é obrigado. Deus nos dá livre-arbítrio. É o que Deus falou para Adão lá no jardim. Ele falou assim, ó, tem todas as árvores aqui, só uma você não pode comer. Mas se você quiser, você é livre. Mas se você comer, você vai morrer. Não come. Eu estou dando a conselho, mas ele não ouviu, né? Por quê? Deus não criou robô, Deus criou pessoas que escolhem amar a Ele, que escolhem servir a Ele, que escolhem se submeter a Ele. Nós não somos obrigados. Então, quando nós entendemos que nós temos a nossa escolha, Deus não nos força, Deus tem tudo preparado para nós, mas eu preciso ouvir aquilo que Ele está falando comigo. Aqui Ele está fazendo um convite a esses homens. Vocês são pescadores de peixe, mas eu quero transformar vocês em pescadores de homens. Vocês precisam ser transformados. Então, Jesus disse que os transformaria em pescadores de homens. Eu farei de você, né? Então, eu farei. Quem vai fazer? Jesus, amém? Quem nos faz pescadores de homens é Jesus. Ou seja, isso precisa acontecer dentro de nós. Precisa acontecer uma transformação dentro de nós. Então, a Bíblia diz aqui que Jesus falou, eu transformarei vocês em pescadores de homens, de dentro para fora. Deus não está preocupado com o que você faz, mas com quem você é. Então, o principal aqui é de transformar, é aquilo que você é, né? Isso será uma consequência, então, para aquilo que você faz. Então, quando nós somos transformados, aí vai acontecer. Amém? Nós não podemos vestir uma capa de religião, ok? Capa de ovelha, como os fariseus faziam, né? Eles se vestiam com peles de ovelhas, mas por dentro não eram convertidos. Por dentro eles eram, né? A Bíblia diz que eles eram como lobos, ou seja, só queriam carne, só tinham uma natureza que não foi transformada. O que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida é transformar, fazer você, né, ser transformado naquilo que Ele planejou para você. Amém? Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Quando você nasce de novo, você é regenerado, você tem uma nova vida. E agora o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós, né, nos direcionando, nos transformando, tirando aquilo que é a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Mas nós precisamos ouvir esse convite, nos submeter a esse convite. Então o convite de Jesus é grandioso, é maravilhoso. Imagina você ser escolhido pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Ele foi lá, olhou assim, vem cá fulano, vem aqui, eu estou te chamando, vem cá. Jesus estava passando ali, tinha muita gente naquele lugar, tinha muitos pescadores naquele lugar. Ele falou assim, eu quero vocês dois, vem cá, vocês dois, Pedro, né, e André, vem cá. Depois ele foi escolhendo os outros, mas ele foi escolhendo entre aqueles homens que estavam ali para serem pescadores de homens. Foram escolhidos entre muitos. Eu e você fomos escolhidos também, amém? Deus nos escolheu, Deus tem nos chamado para seguirmos a Ele. Nós não somos obrigados, mas Deus tem nos escolhido. De todas as pessoas da sua casa, da sua família, né, do mundo inteiro, eu e você fomos escolhidos. Veja que privilégio. Eu e você não somos qualquer coisa. Fomos criados por Deus, mas também escolhidos para um propósito. Escolhido para cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então esse convite é grandioso. E eu quero ainda ler outro texto com vocês. Mateus capítulo 11, um pouquinho para frente aí. O versículo 28 a 29. Mateus 11, 28 e 29. Diz assim, é um texto conhecido, mas eu quero ler junto com vocês, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso
para as suas almas. Aleluias. Jesus está nos chamando. Venham a mim. Né? Não venham uma religião. Não venham mudar de religião. Não venham, né, se tornar crentes, né? Se tornar pessoas extraterrestres. Não venham. Jesus falou, venham a mim. Amém? Venham a mim. Me encontrem, venham ao meu encontro, porque é eu que vou transformar vocês, é eu que vou mostrar para vocês, eu estou chamando vocês para cumprir esse propósito. Então, quando nós descobrimos nosso destino profético, nós nos encaixamos nos planos de Deus, e isso nos dá descanso, nos dá leveza, amém? Vocês encontrarão descanso, vocês encontrarão alívio para vossas almas. Então, quando nós aceitamos o convite dele, então, o descanso é para todo mundo, o alívio para todo mundo. Tirar a sobrecarga sobre a nossa vida é para todos, mas nós temos que atender o convite, não é assim? Quando você é convidado para um casamento, né, assim, aí está lá o convite, manda para você, agora é por, né, WhatsApp, né, puf, recebe lá um convite. Aí você olha assim, esse eu não vou não, né? Quantos têm feito isso? Quantos têm rejeitado o convite de Jesus? Jesus falou, vocês estão sobrecarregados, vocês estão aflitos, vocês estão perdidos, e eu quero mostrar para vocês aquilo que eu criei para vocês serem, aquilo que eu criei para vocês se tornarem. Eu estou chamando vocês, então ele fala assim, se alinhem ao meu propósito. O meu propósito para você é esse. Né? Então, vem andar comigo. E se você andar comigo, ele diz que ele vai nos ajudar a levar né, sobre o mesmo, como diz aqui, sobre o mesmo jugo. Então, tomem sobre vocês o meu jugo. E você sabe muito bem o que é um jugo, né? Uma canga, né? Dos bois, quando a gente, né, antigamente, ainda tem, né? Outro dia teve aqui na cidade, né, os carros de boi, ali você vê os bois sobre a mesma canga, né? Então, se um adiantar muito, machuca, né? Se botar outro animal junto com o boi, não dá certo. Tem que ser dois animais, né? Andando no mesmo passo, na mesma direção. Então, Jesus fala assim, vem aprender comigo. Mas, para isso, você precisa ser manso e humilde. Você tem que se submeter à minha vontade. Aquilo que eu vou falar para você, aquilo que eu vou dizer para você. E aí, se você fizer isso, você vai encontrar descanso. E muitas vezes eu ouvi assim, eu preciso tirar férias, eu estou muito cansado, não é assim? Estou tão cansado, eu vou ter que tirar férias. Né? Aí vai, tira férias, volta mais cansado ainda, não é? Vai para, andamos para cá, andamos para lá, gastamos o que não tinha, né? E aquela coisa toda, voltei agora, meu Deus, eu tenho que descansar das férias, não é assim? Então, porque nós achamos que as férias trazem descanso, férias físicas. O que nos traz descanso é a nossa alma que precisa de descanso, não o nosso corpo, né? Claro que precisamos descansar, é natural, dormir 8 horas por dia, né? Tirar férias de vez em quando do serviço que nós temos, mas o que realmente traz descanso para a nossa vida é estarmos, né? Não estarmos com a mente dividida. Então, cansaço é sinônimo de mente dividida. Ou seja, ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a minha, eu faço a vontade de Deus. Então, quando você está seguindo, fazendo a vontade de Deus, se entregou para aquilo, então aquilo vai ser leve. Mas quando você sabe que aquilo tem que ser feito, a vontade de Deus tem que ser feita, mas você está fazendo outra coisa, você está cansado, porque você está pelo esforço próprio. Você está se esforçando. E aí, então você faz uma coisa errada, e de noite você não consegue dormir. Né? Você sabe que aquilo que você está fazendo vai trazer prejuízo para você, às vezes para a sua família, né? A gente está falando muito aí sobre jogos, né? Jogos, pessoas estão viciadas, né? Jogando nesses jogos de bets aí. Então, infelizmente, 40% dos evangélicos estão viciados, 40% dos evangélicos estão viciados nesses bets, que é fácil, né? Que joguinho fácil, né? Joga 10, joga 20, e está aparecendo toda hora, né? É um demônio que botaram lá dentro do celular. Aquilo é um demônio, sabe, né? Está ali. Porque o demônio, ele tenta, né? Ele fica tentando assim. Aí veio botar uma mulher, agora está aparecendo até mulher mais sem roupa. Não sei se no seu está aparecendo. Vou ver o YouTube, aí aparece lá aquele negócio. Primeira coisa, né? Você tem que esperar aquele trem passar e tirar logo, né? Pula esse trem, não quero ver isso. Mas isso é o demônio, ele é o tentador. Ele está querendo te levar a você ganhar dinheiro fácil. Você sabe que para ganhar dinheiro fácil não existe isso, né? Você precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Todos nós precisamos trabalhar para ganhar.
Então, mas ali é um caminho mais fácil, é uma tentação, é esse caminho. Mas quando nós aceitamos a tentação, nós caímos então, nos tornamos escravos do pecado, e o pecado começa a nos escravizar até nos levar à morte. Então, hoje, muitas vezes, nós sabemos que aquilo é errado, mas aí você é tentado a fazer. E quando você começa a fazer essas coisas, a Bíblia diz que o pecado, ele gera morte, gera separação. Cada vez que nós pecamos, a nossa consciência nos acusa, nós nos sentimos culpado, pesado, e aqui, ai, se alguém vai descobrir, ai, se me pegar nisso, ai, se alguém souber da minha vida, né? Aí você começa a criar uma máscara, uma fantasia, né, para os outros você mostra que está tudo bem, mas lá dentro você está corroendo. Isso traz depressão, isso traz angústia. Não, quando você sabe que tem que fazer o que é certo e não faz, você está com a mente dividida, e aí você fica cansado. E aí você fica exausto, fica estressado. Não quer dizer que todo cansaço, tá, e estresse é pecado, mas estou dizendo que o caminho da separação do propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos viver aquilo que Deus não nos planejou para ser. Você então começa a se comparar com os outros, você começa a se invejar a vida dos outros, porque você queria ser assim, mas Deus te criou para ser dessa maneira, e você não aceita como Deus te criou. Você já viu assim? Eu não me aceito como Deus me criou, então eu vou mudar meu cabelo, vou mudar meu sexo, eu vou mudar a minha cor de pele. Michael Jackson fez isso, ele era moreno, né, bem moreno, ele foi lá e raspou a pele tudo, tomou um trem lá, né, e ficou branco, operou o nariz, né, ficou o nariz menor que o meu. Ele não aceitava como Deus fez ele. Ele tomou tanto remédio que morreu de overdose. Você sabe disso. Um cara que tinha tudo na vida, tinha talento, tinha voz que Deus tinha dado, e ele então se perdeu, porque ele não aceitava como Deus tinha o feito. Quantas pessoas estão vivendo como ele viveu? Não aceitam que Deus criou daquele jeito. Ah, não, eu nasci para ser diferente. Não. Você nasceu para ser aquilo que Deus te fez. E quando nós queremos ser aquilo que Deus não nos fez, nós somos uma cópia piorada, né? Como disse o Fabiano Ribeiro, uma cópia piorada. Não adianta. Deus tem um propósito na nossa vida. O que não vai trazer descanso, o que não vai trazer propósito, é nos submeter a Ele. É ir a Jesus e falar: Jesus, o que o Senhor planejou para mim? O Senhor me criou assim por quê? Para quê? Para que propósito? E quando você se dobra diante dEle e aceita: Tu és Senhor sobre a minha vida, mostra para mim, fala comigo. Ele já está colocando dentro do nosso coração os desejos, o que nós temos, áreas, né, que a gente está aprendendo aí, sobre áreas de experiências, até mesmo as coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Deus vai transformando essas coisas, Deus vai usando essas coisas para cumprir o propósito dEle. Lembra José? Né? Foi vendido, traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, né? Foi injustiçado na casa do Potifar, foi levado para a prisão injustamente. Deus estava escrevendo a história de José através da vida dele, formando nele o caráter, e para cumprir o propósito que ele tinha para Deus, né? Para o povo de Deus, para o propósito de Deus para a nação daquela época. Então nós devemos entender que Deus vai nos levar, né, segundo a sua vontade. Por que muitos não aceitam o convite? Porque às vezes é um caminho que você não quer, às vezes é um caminho que você não desejou, mas essa é a segunda verdade que nós vimos aqui. Deus tem um propósito para você, amém? Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para você. Então, quando Ele nos fez, Ele falou assim: vai ser assim para isso, amém? É igual uma ferramenta, né? Quando a ferramenta é criada, né? Então, ali você tem chave 10, 11, 12, 13, chave de fenda, chave Phillips, né, assim. Então, cada uma é para uma coisa. Então, você foi criado de um jeito, e às vezes nós queremos ver de outro jeito, e não vai funcionar. Tudo vai ficar forçado, tudo vai ficar difícil, né? Então, você já tentou tirar um parafuso com uma faca? A mulher fica brava, né? Que depois quebra a ponta, tudo, entorta tudo. Você já fez isso, né? Tem gente que está rindo aí, né? As mulheres aí, o marido já fez muito isso. Eu já fiz alguma vez isso. Não tinha chá de fenda, botou faca lá. Então, você até consegue. Mas ali você entorta tudo, você estraga tudo. Às vezes está apertado, não tem jeito, aí tem que bater, né? E aí aquilo, veio de melhorar, piora mais ainda. Então, muitas vezes nós estamos fazendo coisas, em vez de ajudar, vai piorando. Aí, como diz o John Bevere, ele fala que nasce um Ismael, não é assim? Quando Deus tinha uma promessa para Abraão, e aquela promessa, né, para que ele pudesse ter filho,
e aí não tinha filho. O filho demorou muito. Aí ele deu um jeitinho, né? Arranjou lá uma escrava, teve relação com ela e nasceu Ismael. Ou seja, Ismael era o propósito de Deus? Não, muito pelo contrário, é um problema até hoje. Mas por quê? Porque ele saiu fora do propósito de Deus. Mas quando ele voltou ao propósito de Deus, Deus o restaurou, amém? Esse é o nosso Deus, nós podemos sair fora, mas quando nós nos alinhamos ao propósito de Deus, tudo é transformado. Então, é isso que Jesus está falando comigo e com você. Então, o convite é para você, é para que você caminhe junto com Ele, para que você aprenda dEle, para que você ande com Ele. Então, Ele vai te ajudar, né, te dar graça, Ele vai te levar a cumprir o seu propósito, mas nós precisamos ouvir o seu convite. E aí Jesus falou com os discípulos, né? Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, amém? Deus vai nos fazer pescadores de homens, Deus vai fazer-nos cumprir o propósito dEle. Então, a pergunta para você nessa noite é, você está disposto a isso? É pessoal, pode falar com Deus aí. Se você está disposto, né, a obedecer, a dizer o sim para Jesus, o que os discípulos fizeram? Então, vamos ver o terceiro ponto aqui. Para você avançar rumo ao seu destino profético, ainda esse ano, esteja pronto a renunciar para experimentar. Voltando lá, capítulo 4, o versículo 20 diz assim: no mesmo instante eles fizeram o quê? Deixaram. O que eles fizeram? Deixaram as redes. O que eram as redes para eles? O trabalho deles, a profissão deles, o conforto deles, né? A vida deles foi criada no mar, pescar. Deus estava chamando eles para outro nível, amém? Para outro caminho, um caminho superior, um caminho mais importante. Os outros discípulos que Jesus, outras pessoas que Jesus chamou, você conhece eles? Você conhece quem? Pedro, André, amém? Você conhece Tiago, você conhece João, nós conhecemos essas pessoas, porque eles aceitaram o convite, eles renunciaram. Então, se você quiser, e aqui é o ponto que pega para nós, né? Quiser avançarmos ao destino profético, para cumprirmos aquilo que Deus nos formou, você precisa renunciar. E aí foi isso que eles fizeram. Você deve estar pronto a renunciar e a experimentar esse destino. Então, existe sempre a renúncia para alcançar alguma coisa, é ou não é? Quando você quer emagrecer, o que você tem que fazer? Renunciar ao quê? Aquela comida boa, né? Aquela gordurinha, assim, né? Que toicinho de porco, né? Aquele torresmo, né? Eita! Aquele angu, né? Aquele feijão poderoso do Zé, cheio de rabo de porco, a coiseira, assim, aquele pé bem grande. Aí, né, toda aquela gordura, assim, né, que até baba, assim, né, nossa! Ou aquele doce, né, aquele café, né, que você bota assim, 2 colheres de açúcar, né? Fica até branco embaixo, a metade do copo é branco, a metade é preto, né? Não é assim não, vocês tomam? Aquele açúcar cristal, assim, que aquele quanto mais você mexe, mais duro fica, né? Não derrete nunca aquele negócio, né? Então, aí você toma aquele café, aquele bem doção, assim, aqueles doces, agora falando de sobremesa, né? Não é assim? Aí você quer emagrecer, fazer dieta, tem que fazer o quê? Jejum. Jejum da campanha da prosperidade, você já vai emagrecendo, vai ajudando você. Nós precisamos renunciar coisas aparentemente boas. Se nós queremos ter saúde, a gente precisa fazer o quê? Exercício, né? Não é assim? Fazer exercício, mas tem que levantar cedo da cama, ou tem que, depois do trabalho, fazer caminhar. Eu não, eu gosto de ficar dormindo, eu gosto de ficar descansando. Chego de trabalho cansado, eu sou gente, eu tenho que descansar, não é assim? Mas você quer ter saúde, mas não tem. Saúde precisa de exercício, precisa, né, doer o corpo, precisa fazer alguma coisa, e é difícil. Por isso que renunciar, às vezes, às coisas, né, para fazer a vontade de Deus é difícil, sempre vai ser mais difícil, porque é o caminho que a nossa carne não quer. Nós queremos sempre buscar o conforto,
E é uma coisa interessante que o nosso corpo foi programado para ter conforto. Então, nossa mente já foi programada para buscarmos sempre aquilo que é mais confortável. Então, quando nós estamos assim, nós já começamos a ficar meio de alerta, podemos dizer, mas se nós queremos alcançar o propósito de Deus, experimentarmos o propósito de Deus para a nossa vida, nós precisamos renunciar à nossa vontade, à minha vontade. Deixar o pecado de lado, deixar o prazer de lado, deixar o conforto de lado. Por isso que não tem muita gente na igreja, você sabe disso, né? Porque quando chega nesse ponto aqui, a maioria, vaza. Chega aqui, eu aceito Jesus, eu estou aqui, aí começa a caminhada, daqui a pouco, esse pecadinho, não, meu Deus, não, deixa ele, não, agora tem que dar dízimo, piorou, dízimo, já está mexendo no meu bolso, não é assim? O mamão já começa lá, né? Dizer, sai fora, sai fora, sai fora. Aí ele quer te escravizar, quer te botar debaixo de jugo, mas quando você começa a entender a vontade de Deus, né? Porque é isso que Ele quer para nós. Então, quando eles entenderam o convite, a Bíblia diz aqui que eles entenderam o convite, lancem as redes, né, deixem a rede, eles deixaram a rede e seguiram Jesus, ou seja, renunciaram ao conforto do dia a dia, né? Então, tudo por Jesus, eles entregaram tudo. Billy Graham, tem uma frase de Billy Graham que é muito interessante para nós: a salvação é de graça, amém? Somos salvos pela graça, é de graça, um dom de Deus, gratuito. Mas o discipulado, né, custa tudo. É isso aí que está ali? Salvação é de graça, mas seguir Jesus custa tudo. É difícil essa parte, né? Vamos ler junto? Vamos lá? A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo, aquilo que temos. Amém? Está disposto? Aí, pegou, né, pastor? Custa tudo. Quantas coisas, né? Não é só o pecado, custa tudo para nós. Então, renunciar o que nós queremos para querer fazer o que Jesus quer. Mas, quando nós conhecemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, nós dizemos sim. Amém? O problema de nós, muitas vezes, não renunciar, é porque nós não conhecemos a Deus. Não conhecemos aquele que nos chamou. Não sabemos quem Ele é. Porque muitos Jesus chamou para seguir, mas nem todos foram. Muitos são escolhidos, são chamados, mas poucos foram escolhidos. Uma multidão, 70 só, foram discípulos na época, ali no começo de Jesus. Por quê? Não conheciam Jesus. Não sabiam quem Ele era. Eles não sabiam que Ele era o Messias. Eles não sabiam que Ele era o Salvador do mundo. Eles não sabiam que Ele era o Deus Todo-Poderoso encarnado naquele momento, né? Sem muito poder. Mas Ele era o próprio Cristo, estava ali. Por que não seguiram? Porque não o conheciam. Porque não entenderam, né, aquilo que Ele queria para a vida deles. Então, muitas vezes nós não cumprimos com o nosso chamado profético, nosso ensino profético, porque nós não conhecemos a Jesus, de verdade. Nós nunca tivemos uma experiência profunda com Ele. Porque a hora que nós abrimos nosso coração e Jesus falar conosco assim, e nós temos uma visão de Jesus, quem Ele é, nossa vida é transformada, você nunca mais vai querer viver sem a companhia dEle, sem a presença dEle. Foi isso que aconteceu com os homens de Deus. Você pode ver, todos os homens de Deus que fizeram alguma coisa, tiveram encontro com Jesus. Paulo teve encontro com Jesus, naquele dia a vida dele transformou. Ele ficou outro homem. Ele era um homem perseguidor, ele era um homem arrogante, ele era um homem orgulhoso, e se transformou o apóstolo Paulo, porque ele teve encontro. Isaías, quando ele viu a glória do Senhor, a Bíblia diz que ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque ele viu Jesus, ele viu a face de Deus, ele se encontrou com Deus. Moisés, no Monte Sinai, foi transformado, lá antes, né, na sarça ardente ali, quando ele teve um encontro com Jesus ali dentro da sarça, Deus falou com ele, face a face, e a vida dele foi transformada. Ele estava fugindo a vida inteira. Jacó, eu posso falar de tantos outros homens, posso enumerar aqui todos eles que tiveram um encontro real com Cristo, nunca mais foram a mesma pessoa. Esses homens aqui estavam experimentando isso na vida deles. E você pode experimentar também, amém? Para cumprir aquilo que Jesus tem para a sua vida, é tão grandioso que não dá para mensurar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquele que Deus preparou para aqueles que o amam.
E Deus ama a mim, ama você. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Ele está chamando, Ele está convidando. O que você vai responder? Você está disposto a renunciar tudo, aquilo que Jesus pede para você segui-lo? Não precisa largar a rede, né? O trabalho. Não sei o que Jesus está pedindo para você. Mas se você abrir o seu coração nessa noite, você vai entender e vai experimentar o que Deus tem para a sua vida. Não dá para comparar. Não compara. A minha vida antes de Jesus e depois, não dá para comparar. Eu tinha planos na minha vida. Eu estava trabalhando bem, eu tinha um bom emprego. Ganhava mais de 6 salários mínimos por mês. Estava preparando para comprar uma casa e tudo mais, fazer a minha vida. E aí um dia, no meio do culto, adorando a Deus, falando, Senhor, eu quero te servir, Senhor, aquele desejo de fazer mais para Deus. E aí Deus falou, quer mesmo? Vem cá. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. E a minha vida virou de cabeça para baixo. Mas hoje eu estou aqui. Amém? Se eu não tivesse feito isso, sei lá no que eu estaria hoje. Nem vivo, acho que estaria mais. A vida que eu vivia, perdido, longe de Deus. Ele me resgatou da lama. Meu carro capotou e caiu na lama. Ele me resgatou lá na lama. Ele foi lá e me tirou de lá. Eu e minha esposa. Porque Ele tinha um propósito na minha vida. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver teu propósito na minha vida. É difícil? Não é fácil, porque eu tenho que renunciar a cada dia à minha vontade, mas aquilo que Deus me criou para fazer, eu quero buscar cada dia fazer mais e me entregar mais, porque não tem nada melhor na vida que você se sentir útil, que você se sentir dentro do propósito de Deus, sentir a presença de Deus, Deus colocando o chão para você pisar, mas eu preciso obedecer, amém? Cada dia eu tenho que estar disposto a obedecer, para me alinhar cada dia mais. Então, renunciar o que nós queremos para querer fazer o que Jesus quer. Mas quando nós conhecemos que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, nós dizemos sim. Seguimos Jesus porque Ele é tudo para nós. Então, alinhe a sua vida com a vida que Jesus quer para você. Para você cumprir o seu destino profético na sua vida, você precisa alinhar sua vida à vontade dEle. Você precisa se alinhar, aceitar o seu convite e renunciar àquilo que Ele está pedindo para você experimentar. Renuncie o pecado, renuncie a vida de conforto, renuncie o prazer, se submeta a Ele. Você vai experimentar tantas coisas na sua vida, amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Então, quando Jesus te chama, Ele já te viu, Ele te conhece muito bem, e Ele tem um propósito para a tua vida, não duvide disso. Agora, para seguir Jesus, isso exige renúncia, mas essa renúncia vai te conduzir para o teu destino profético. Pai, nessa noite, estamos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, por ter nos chamado, Senhor, para fazer parte dessa obra tão grandiosa, muito maior que nós podemos ver e imaginar. Esse Teu reino, Senhor, grandioso, onde o Senhor reina e governa sobre todas as coisas. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos vê nas nossas necessidades, nos vê, Senhor, quando estamos perdidos, Senhor, nos vê quando estamos chorando, nos vê quando estamos, ó Deus, prostrados, Senhor, e o Senhor nos levanta, o Senhor nos ergue, que nessa noite, ó Senhor, nós possamos aceitar o Teu convite. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está angustiado, você está estressado, você está com medo, você está tão inseguro, porque nós tentamos dirigir as nossas vidas com nossa própria força, e quando nós vimos que as coisas saem fora do controle, nós nos desesperamos. Quem sabe você está assim nessa noite, e Ele te trouxe aqui, Ele tem um convite para você, e esse convite é para que você abra o seu coração para Ele, ouça aquilo que Ele está falando com você, abra o seu coração e diga, Senhor, entre na minha vida, Deus, eu estou cansado, Senhor, de fazer a minha vontade, e eu quero fazer a Tua, eu estou cansado, Senhor, de sofrer, Senhor, ó Deus, tudo que eu tenho passado, eu tenho tentado fazer pela minha inteligência, pelo aquilo que eu sei, mas eu tenho, Senhor, andado desesperado, eu tenho andado frustrado, a minha vida é tão vazia, tão monótona, cheia, ó Deus, de coisas, Senhor, que eu mesmo não sei nem responder,
Mas nessa noite Jesus te chama: vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, eu darei alívio para você. Aprendam de mim, se submetam à minha vontade. O meu convite não é para você sofrer. Meus planos não são planos para te arruinar, não são planos para te fazer triste, não. Meus planos são planos de fazê-lo prosperar, de dar esperança e um futuro, um propósito. Ele te criou lá no ventre, te formou no ventre da sua mãe. A mim e a você, cada um de nós. Ele tem um propósito para nossas vidas, mas Ele está nos chamando para aceitar o seu convite. E você não é obrigado a submeter, mas quando você se submete a esse convite, quando você abre mão da sua vida, de tentar viver a sua vida do seu jeito, e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais viver a minha vida, mas eu quero viver a tua vida, a tua vontade para a minha vida, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Senhor, vem trazer sobre nós, Senhor, um entendimento, Senhor, que tu és bom, Senhor. E o Senhor não nos vai dar nada além daquilo que nós não podemos fazer. O Senhor não vai colocar desafios na nossa vida, Senhor, que nós não podemos fazer. Se o Senhor nos colocar nesse lugar, o Senhor nos vai dar graça, o Senhor vai fazer milagres, o Senhor vai fazer coisas grandiosas, vai nos dar capacidade e dons para cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, sozinhos nós não conseguimos fazer, Senhor, mas nessa noite nós queremos nos submeter à tua vontade. Nós queremos nos abrir, Senhor, o nosso coração, Senhor, aceitar o teu convite. Aceitamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor sabe o que o Senhor nos fez, Senhor, para sermos. Ó Deus, o Senhor quer transformar a nossa vida de dentro para fora. O Senhor nos conhece inteiramente, Senhor. Ó Senhor, todas as coisas, Senhor, que já passaram na nossa vida, Senhor, foram para transformar o nosso caráter. E algumas delas, Senhor, foi para nossas escolhas erradas que fizemos, Senhor, mas nessa noite nós queremos voltar para o centro da tua vontade. Ó Senhor, o centro da tua vontade, esse centro, Senhor, da tua vontade é aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Ó Pai, existem vidas aqui, Senhor, que precisam voltar para o centro da tua vontade, que precisam abrir o seu coração, se rasgar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu me entrego, eu me rendo completamente, Senhor, totalmente a ti, Senhor, porque eu posso confiar na tua fidelidade, posso confiar no teu caráter, que é bom, Senhor. Posso confiar, Senhor, naquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir, Senhor. Mas não vai se cumprir, Senhor, porque só eu quero que se cumpra. Vai se cumprir porque, Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor. Pai, nessa noite, que cada um de nós, Senhor, possa ser transformado, Senhor, na sua mente, no seu entendimento. Abra nosso entendimento, Senhor, para crermos, Senhor, em Ti. Mesmo não vendo a terra prometida, mesmo não vendo, Senhor, a promessa se cumprindo, nós cremos, porque isso é fé, Senhor. Fé, Deus, é confiar, Senhor, a convicção daquilo que nós não vemos, Senhor, e a certeza daquilo que nós esperamos. Isso é fé, fé na Tua palavra, fé nas Tuas promessas, fé no Teu propósito para nós. Pai, em nome de Jesus, e se alguém está aqui preso, Senhor, de alguma maneira sendo enganado, iludido pelo inimigo, Senhor, Deus, em nome de Jesus, quebra, Deus, nessa noite, toda resistência, Senhor, quebra no nosso coração. Fale com Ele nesse momento, se derrame dentro de Jesus e fala: Jesus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui como Samuel. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Fala, Senhor, comigo, ministra no meu coração, porque meu chamado não é igual ao do meu irmão. Cada um tem um chamado específico, um propósito específico, único, ó Deus, para cada um de nós. Então, Senhor, não queremos nos comparar a ninguém, não queremos invejar ninguém, porque o Senhor tem nos feito de maneira, ó Deus, singular e única, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, para cumprir um propósito, e muitas vezes, Senhor, esse propósito está ficando cada vez mais longe, Senhor. Em nome de Jesus, que nessa noite nós queremos alinhar a nossa vida, nossa vontade é Tua, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós vamos orar todos juntos. E se você quiser dizer sim para esse convite do Senhor, não tenha medo. Não tenha medo de se render. Ele é poderoso, aleluia. Ele pode transformar.
Ele pode transformar todas as suas situações, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode entrar, Senhor, na sua vida, na sua família, em todas as coisas, mas nessa noite você precisa dizer sim para o Senhor. Ele está te chamando: vinde a mim, venha após mim, e farei de vocês homens e mulheres que vivem um propósito, que tem um propósito muito maior do que aquele que você pensa. Nessa noite, fala com o Senhor, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, diante do Senhor. Se você quiser, você não é obrigado, mas se você quiser, diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo a teus pés, eu me rendo, Senhor, diante do Senhor. Eu quero entender, Senhor, eu quero, Senhor, dar um passo pela fé. Não posso entender tudo, Senhor, mas eu sei, Senhor, que Tu me amas. Eu sei que Tu me criaste com um propósito. Ó Deus, todos os dias estão escritos e determinados nos Teus livros, Senhor. Ó Deus, esse livro, Senhor, está escrito ali, tudo que nós vamos fazer e cumprir. Ó Deus, o propósito do Senhor nesse mundo, Senhor. Ó Deus, não nos tira, Senhor, que nós não saiamos, Senhor, do Teu propósito, que nós não andamos com caminhos errados, Senhor, longe de Ti, mas em nome de Jesus, nessa noite, eu quero, Senhor, experimentar, Senhor, o Teu propósito para a minha vida, Tua vontade para a minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Se eu ainda, Senhor, não Te aceitei no meu coração, entra, Senhor, no meu coração. Eu quero, Senhor, nessa noite que o Senhor entre. Se você ainda não fez essa oração, fala: Jesus, entra no meu coração, perdoa meus pecados, perdoa os caminhos errados que eu andei, perdoa, Senhor, aquilo que eu tenho duvidado do Senhor. Nessa noite, Senhor, tira toda dúvida do meu coração, coloque fé, Senhor, para crer no Teu amor, na Tua bondade. Tu és um Pai amoroso, Tu és um Pai, Senhor, grandioso. Eu quero viver, Senhor, experimentar, ó Deus, coisas extraordinárias na minha vida, ainda esse ano, Senhor. Ainda esse ano eu quero experimentar, Senhor, ó Deus, esse destino profético para a minha vida. Eu quero me alinhar, Senhor, à Tua vontade. Eu quero me submeter a Teu senhorio. Eu quero aprender de Ti, Senhor. Ó Deus, eu quero, Senhor, me submeter à Tua vontade. Toda resistência, todo sofisma, toda altivez, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que me leva para longe da Tua vontade, longe do Teu conhecimento, seja quebrado na minha vida. Toda falta de perdão, toda angústia, Senhor, ó Deus, todo ressentimento, tudo aquilo, Senhor, que eu não quero, Senhor, aceitar, Senhor, eu não aceito dessa maneira, eu não aceito nessa vida, eu não aceito nessa família, eu não aceito desse corpo, eu não aceito nessa noite. Se renuncies a sua vontade, diga: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu sei, Senhor, que o Senhor me fez de maneira maravilhosa. Eu sei que o Senhor me fez, Senhor, assim como eu sou, Deus. Obrigado, Senhor, eu Te louvo, como Tu és grande, és poderoso. Oh Deus, como eu posso glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me criou desse jeito. Eu tenho coisas, Senhor, que eu sei fazer, mas também tem coisas que eu não sei, Senhor. Aí o Senhor colocou pessoas do meu lado para me ajudar naquilo que eu não sei, naquilo que eu não posso, porque somos uma família, ó Deus, somos um corpo, membros desse corpo, Senhor. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito. Que eu possa entender o meu propósito no Teu corpo, Jesus, que eu possa me submeter a esse propósito. Deus, tira toda inveja, toda comparação, Senhor, do meu coração. Tira, Senhor, tudo aquilo que impede eu viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, e que eu aceite esse propósito, e que eu viva esse propósito. Ó Deus, em nome de Jesus, ainda esse ano, queremos, Senhor, experimentar, Senhor, o propósito, Senhor, para a nossa vida. Por isso, Senhor, nessa noite eu aceito o Teu convite, eu renuncio à minha vontade, Senhor, para fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus eu oro. Aleluias. Agora eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero orar, Senhor, por vidas aqui, Senhor, que se renderam completamente ao Senhor, ó Deus, como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que nessa noite, Senhor, eles possam experimentar, Senhor, ó Deus, ouvirem a Tua voz, se submeterem a ela, Senhor, e obedecerem a Tua voz, Senhor, ó Deus, que eles possam realinhar as suas vidas, ó Deus, ao Teu propósito, à Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, abençoa, em nome de Jesus, amém e amém, amém.